Nós somos os Homens Cordiais, um podcast que é um caleidoscópio de argumentos para você usar à vontade. Eu sou o Adam Christian. E eu sou o Rafael Ari. Vamos nessa? Adam, meu querido Adam, tudo bem por aí na grande Capinzal, conhecida como Ancapinzal, perdão? Tudo tranquilo aqui, fora os efeitos do El Niño, que está trazendo enchentes periódicas aqui no encontro dos dois rios que tem aqui na frente da minha casa. Então é sempre uma coisa para ficar atento. Maravilha. Pois é, imagino que aí em Capinzal e aqui em Florianópolis também, os efeitos, pelo menos os efeitos psicológicos da guerra entre Israel e o Hamas, tenham chegado de alguma maneira, né? Eu acho que tem no ar agora, especialmente com essa conectividade das pessoas, né, uma sensação de que tem alguma coisa mudando, de que tem uma certa tensão assim, que está acontecendo e que com o conflito na Ucrânia já tinha ficado um pouco mais forte, as tensões estão muito grandes entre o Ocidente como uma entidade geral e essas forças anti-ocidentais aí, capitaneadas pela Rússia, pela China e agora pelo mundo islâmico, né? E com essa guerra Israel-Hamas, esse negócio ficou um pouco mais sério. Para mim, assim, analisando do meu ponto de vista, foi uma linha na areia, assim, sabe? Depois do 7 de outubro, as coisas não são as mesmas, que a situação não era a mesma. E me parece que o risco de conflitos se espalharem pelo mundo é muito mais alto agora do que era lá em setembro. Uma coisa que a gente ficou de gravar esse episódio, a gente está gravando hoje dia 9 de novembro de 2023, e a gente ficou de gravar esse episódio e foi passando o tempo, e ontem aconteceu uma coisa muito, muito interessante no sentido de perceber como esses conflitos, de fato, eles não são mais como antigamente, né? Quando a gente ouvia falar de conflito no Oriente Médio, eu digo eu e você mesmo, né? Desde a adolescência, enfim, da infância, quando a gente ouvia, era uma coisa muito distante, assim, quase que impossível de chegar até a gente. E ontem a Polícia Federal desbaratinou, né? Descobriu uma possibilidade de atentado terrorista no Brasil, né? Pelo que eu entendi, eles queriam destruir uma sinagoga em São Paulo. Então, quer dizer, não existe mais fronteiras, não existem mais barreiras, né? E o que o Hamas fez no dia 7 de outubro foi exatamente desencadear esse movimento global de terrorismo, de agressões, vamos dizer assim, esparsas e pulverizadas no mundo inteiro, né? Esse caso que a PF pegou eram duas pessoas ligadas ao Hezbollah, que é um grupo parente, um grupo de terrorismo islâmico de jihad, né? Igual ao Hamas. E aqui no Brasil, e pelo que eu vi, eles queriam deixar essa sensação de que ninguém está seguro em nenhum lugar, ou seja, só porque você mora aqui no Brasil, que aparentemente não tem cavalo nessa corrida, né? Isso não quer dizer, parece que o conceito de guerra agora é muito mais amplo do que simplesmente uma guerra local, territorial. O que está acontecendo lá não tem repercussões só porque está acontecendo lá em Israel, na faixa de Gaza, naquele pequeno espaço, naquele território. Então... vamos deixar bem claro aqui que hoje a gente não vai fazer nenhuma análise sobre o conflito no sentido de fazer vocês entenderem o que é a situação da Palestina, de Israel, daquele território. Eu acho que isso daí está muito bem documentado por diversas fontes, outros podcasts. Enfim, eu vi Inteligência Limitada, com o André, né? Eu não sei como é que é o nome dele, mas o André, que está fazendo um trabalho incrível de acompanhamento dessa guerra, né? Obviamente pelo lado de Israel, porque ele é judeu e é um dos representantes de Israel no Brasil, então ele está fazendo um trabalho assim monumental, eu diria,
porque é uma cobertura diária, com muitos detalhes, com uma tentativa de desfazer muitas mentiras que a gente tá... Porque é isso também, né? A guerra, ela é uma guerra sangrenta, é uma guerra mais... É uma guerra extremamente nas redes sociais, né? A gente escorre sangue das redes sociais, né? Ela é disputada tanto com armas quanto com ideias. É uma guerra de narrativas ao mesmo tempo. Então, assim que aconteceu o 7 de outubro, já começou essa disputa de narrativas em cima, né? Narrativas e mentiras, né? Exatamente. Narrativas e mentiras. Porque cada lado está querendo contar a sua versão da história e, claro, como é guerra, a mentira se torna outra arma, né? Então, você começa a inventar coisas, começa... Porque você pode ter É interessante que a gente possa explicar isso, né? Existem os fatos, por exemplo, existe a gravidade, é um fato, né? Existem as narrativas, que é uma maneira de contar uma história assim, contar um fato, eu posso contar um fato sobre... tendendo a uma intenção ou a outra intenção em relação àquele fato. E existe a mentira pura e simples, né? Que é a distorção dos fatos. E o que a gente está vendo muito são mentiras assim, deslavadas. Assim, já tem inclusive um caso do ator lá palestino que... e assim, né? Talvez aí que tá, né? Eles talvez não tenham ainda experiência tão grande nesse processo e aí acabam acontecendo coisas muito ridículas, como um cara que... um influencer. Ele é escalado em todas as funções que tem lá. Exatamente, ele aparece como médico, aparece como vítima, aparece como chorando uma hora, outra hora feliz, enfim. Então é uma guerra muito difícil de acompanhar no sentido de... Então esse André faz um trabalho excelente, eu indico que vocês procurem, o Stand from Israel, acho que é o nome da ONG, né, da rede social que faz esse trabalho, é realmente confiável. E a gente vai falar muito sobre o que acontece no Brasil, né, assim, como esse conflito lá chegou no Brasil e acabou, vamos dizer assim, automaticamente sendo tomado pela nossa polarização, né? Claro que isso não é uma coisa... dá para se dizer que enquanto movimento, a esquerda no Brasil é muito mais antiga, muito mais estruturada, muito mais... já tem história, né? E a direita, seja ela qual for no Brasil, é um fato recente em termos de organização, né? E obviamente a esquerda já tem um contato, já tem um histórico de defesa da Palestina muito mais longo talvez do que a direita de Israel, né? Então... Por que está acontecendo isso? Por que automaticamente esse conflito chegou no Brasil e já ganhou lados, vamos dizer assim? Olha, eu acho que nem se restringe ao Brasil, porque mesmo em outros países do Ocidente você tem a esquerda já, antes mesmo, logo após o 7 de outubro, antes mesmo da resposta israelense ao que aconteceu, a gravidade daquele ato terrorista, você já tinha gente da esquerda ocidental começando essa narrativa de que na verdade é culpa de Israel, que Israel que é genocida, que é imperialista, que está tomando o território deles e que está matando já há muito tempo, e que tudo que aconteceu é só uma resposta legítima. Inclusive várias pessoas tiveram a capacidade de defender. Pessoas aqui, eu estou falando de gente ocidental, professores universitários de universidades grandes dos Estados Unidos defendendo o que o Hamas fez naquele 7 de outubro como uma resposta legítima e válida de um povo que está sendo oprimido contra a opressão israelense. Agora, o que aconteceu foi muito grave e assim, não se justifica de forma alguma, né? Não, e o mais curioso é você ver, por exemplo, gays, lésbicas defendendo a Palestina, tendo em vista de que se eles pisassem os pés na faixa de Gaza, a probabilidade de eles serem arremessados de prédios, né, seria muito, muito grande. Então, isso é uma coisa que eu me pergunto, assim, sabe? Essa é uma espécie de... me fugiu até a palavra, assim, mas de um problema cognitivo mesmo, sabe? Assim, de uma coisa que não faz sentido nenhum você defender alguém que provavelmente
quer a tua morte, entendeu? É uma cegueira, né? É quase que uma cegueira ideológica muito, muito forte, assim. Eu fiquei me perguntando a mesma coisa desde que começou esse conflito, porque eu acho que essa comparação é boa de fazer com o 11 de setembro, ainda era antes das redes sociais, você não tinha as pessoas não tinham plataforma para darem suas opiniões, então o lado da esquerda que seria a favor da Al-Qaeda e a favor dos aviões que estavam sendo jogados no World Trade Center não teve a mesma voz porque foi filtrado pela mídia tradicional. Então, a cobertura toda do evento foi uma cobertura que não deu espaço para esse tipo de narrativa. Mas agora, com redes sociais, você vê isso de forma muito clara. As pessoas, e sempre são pessoas do lado esquerdo do espectro, defendendo essas atitudes e defendendo esses grupos jihadistas e essas teocracias islâmicas que são lugares absolutamente inóspitos para o que eles acreditam e para o jeito de vida deles. Então, é uma coisa que te deixa pensando, tá, como que isso acontece? Por quê? O que está por trás? Tá, então vamos tentar ver, vamos tentar conversar. Por que a gente acha? Obviamente que a gente não vai fechar aqui questões, não vai dizer, mas a gente tem que pelo menos assim tentar compreender o que faz alguém defender algo que colocaria, por exemplo, se os palestinos não, se o Hamas conseguisse o domínio, supondo que eles conseguissem tirar Israel dali, varrer Israel do mapa, esse Estado criado pelo Hamas seria um lugar melhor do que o lugar que hoje existe lá em Israel? Seria melhor pro Hamas, certamente. Agora, do ponto de vista de direitos humanos, do ponto de vista de liberdade, do ponto de vista de qualquer critério que a gente usa para avaliar um país e avaliar um lugar e avaliar uma cultura hoje, com certeza seria um lugar pior. Com certeza seria um lugar ditatorial, um lugar tirânico, em que inclusive essas pessoas que aqui defendem e hasteiam a bandeira da Palestina não seriam bem-vindas. E eles são muito claros nisso, isso que eu acho muito engraçado. Se você fala com essas pessoas lá do Hamas, fala com essas pessoas, eles são muito claros em dizer que eles não querem saber disso. Eles não vão esperar os gays pela Palestina de braço aberto, de jeito nenhum. Isso está muito longe do estilo de vida deles. O mais engraçado é que eu vi... o mais engraçado, né? Pelo menos algumas coisas são engraçadas. Então, os vídeos que criaram sobre esse tópico, assim, são hilários, assim, de pessoas... nós somos os gays pela Palestina e a gente apoia vocês. E aí o cara respondia, vocês são uma vergonha. Se vocês estivessem aqui, a gente ia matar vocês. Ia jogar vocês no prédio. Sim. Ai, que lindo, como eles são receptivos, calorosos. Não, vocês não estão entendendo. Vocês são... E essa dissonância cognitiva, essa palavra que eu queria, essa dissonância cognitiva, será que ela se dá também pela distância? Porque às vezes eu penso assim, que todo o debate público no Brasil, ele é sempre gerado por pessoas que não sofrem as consequências, muitas vezes, do debate público que eles criam, né? Então, é a mesma coisa se a gente for pensar, o judiciário, o cara super rico decidindo sobre coisas que ele não faz a menor ideia de como vai impactar as pessoas mais pobres. Ou, como por exemplo, o Alexandre de Moraes decidiu que não pode mais ter internação compulsória de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, ele mandou que os municípios dessem um jeito nos moradores, nas pessoas em situação de rua. Então, quer dizer, por um lado ele tranca uma possibilidade, e por outro ele quer que se resolva o problema. Isso é típico de um pensamento fora da realidade, né? Dissonante. Então, assim, a esquerda brasileira, que é quem domina o debate público brasileiro, sem sombra de dúvidas, mainstream, assim, quem faz o debate são eles. E geralmente são pessoas que têm 3 refeições por dia, uma caminha quente, água quente no chuveiro, viajam nunca para lugares que eles defendem, mas geralmente para lugares onde as ideias ocidentais chegaram com toda a força. Então são essas pessoas que criam um debate, e elas criam um debate de um lugar muito confortável, né? Parece até os líderes do Hamas que controlam a guerra
confortavelmente em hotéis de luxo, né, em Doha, no Catar, enquanto os palestinos estão lá morrendo, enfim. Então, tu acha que isso é um pouco motivo pelo qual essas pessoas continuam defendendo esse tipo de movimento? Eu acho que com certeza colabora. Eu acho que se tivesse um contato maior, e você percebe isso na rejeição que a mesma esquerda brasileira tem aqui com os evangélicos, que eles acham radicais demais. E assim, os evangélicos brasileiros são santos comparados com o que os jihadistas estão... Não, desculpa te cortar, mas hoje eu ouvi exatamente essa comparação. Alguém comparando o Hamas, alguém que até concorda comigo, uma pessoa inteligente, super gente boa, ele nem, acho que talvez percebeu que fez isso, assim, não, é isso que eu tô falando, tá tão imbuído na nossa cultura que as pessoas às vezes falam coisas que elas talvez, se elas pararem para refletir, elas não acreditam tanto. Mas hoje eu ouvi essa comparação entre os evangélicos e eu fiquei um pouco estarrecido, assim. E assim, eu tenho uma hipótese de que, na verdade, não é uma coisa muito pensada em relação a essa reação da esquerda. É uma reação meio que automática por causa da forma como a moral deles é estruturada. E que eu acho que está no cerne da ideologia da esquerda, que é a dicotomia entre opressor e oprimido. Então, quando você vê uma situação histórica, quando você vê o fato, você procura quem que tem a estética do opressor, quem que tem a estética do oprimido, você compra essa estética, abraça e daí você defende o oprimido de forma automática, 100%. independente do contexto ou do que aquele oprimido tá falando, assim, do que está acontecendo. E você percebe isso porque a estética de opressor e oprimido, ela aparece muito claramente em Israel e a Palestina, porque Israel é um estado bem sucedido, é um povo rico, é um país de primeiro mundo, com instituições funcionais, em que eles têm ganhadores do Nobel, que tem tecnologia, tem empresas incríveis. Israel é um lugar que dá certo. Então Israel, se dá certo e tá tudo bem, eles têm dinheiro, eles não podem ser o oprimido. Eles têm que ser o opressor. E a Palestina e o Hamas e todo aquele grupo ao redor tem que ser oprimido por eles. Então, independente do que os terroristas do Hamas estejam gritando na hora que eles vão lá cometer as atrocidades, isso não importa, porque na estética do opressor oprimido, eles são oprimidos. E eu acho que isso aí é o cerne da questão. E é por isso que você tem tantos idiotas úteis para essa causa da jihad na esquerda brasileira. Você vê, inclusive, por exemplo, jornalistas que são judeus defendendo, de certa maneira, o que aconteceu, né? E, cara, não vou falar o que eu vi, os relatos que eu ouvi, porque também todo mundo já... Mas são coisas, assim, de... Completa não humanas, barbárie. assim. Completa barbárie, assim, o fato de você cometer terrorismo já é uma coisa muito reprovável, porque o terrorismo é exatamente essa guerra sem lei, ou seja, você cometer uma violência sem dar nenhuma possibilidade de defesa, ou seja, é a covardia, é tudo de pior. O terrorismo é a amostra de violência mais escroque, assim, mais baixa, mais vil, mais primitiva mesmo, né? Não sei se é primitiva, porque não é uma violência que explode do nada. É uma coisa pensada para fazer o maior número de vítimas, independentemente de quem seja, ou seja, contraria todo o acúmulo de conhecimento, inclusive sobre guerras que a gente tem, porque as guerras, por mais que elas sejam horrorosas e feias, elas possuem regras, né? Elas possuem algumas regras, né? Primeiro, geralmente são exércitos que fazem guerras uns contra os outros. Não, os civis, eles, entre aspas, até certo ponto, tentam ser mantidos em segurança. Então, começa pelo terrorismo, segundo pela maldade, pela vileza, por tudo de ruim que a gente sabe que aconteceu, né? Cara, uma coisa eu tenho que dizer, assim, que foi a coisa que mais me chocou, foi um dos assassinatos ter sido... um terrorista matou uma mulher grávida, abriu a barriga dela, pegou o feto
e esfaqueou o feto. Assim, eu não consigo imaginar o tamanho da maldade de alguém, sabe, para fazer isso. Assim. Não é só chegar e atirar, que já seria horroroso chegar na casa, atirar numa pessoa desarmada ali, ou inocente. Mas não, e aí a minha pergunta, assim, o que mais eu tenho perguntado é, o que essas pessoas acham que Israel deveria fazer depois de ter sido atacado dessa maneira, depois de 1.400 mortos dessa maneira, depois de 200 pessoas feitas reféns? O que Israel deveria ter feito? E assim, importa a justificativa e importa as ideias que estão por trás de quem está cometendo esses atos, sabe? Porque um terrorista, um jihadista islâmico, ele não pensa do mesmo jeito que nós pensamos, ele não tem os mesmos desejos e as mesmas motivações que nós temos, e eu acho que é um erro a gente projetar as mesmas motivações, que às vezes são motivações materiais, que não fazem nem sentido para eles, e achar que é isso que está motivando eles, porque a motivação importa. E dentro do conceito da interpretação que eles fazem da fé islâmica em relação a jihad, eles irem para lá, cruzarem a fronteira e matarem aquelas pessoas é um sacramento, é uma coisa religiosamente positiva que vai fazer com que eles vão pro céu, e as pessoas que eles matarem não importam, porque se forem muçulmanos, se forem pessoas muçulmanas, islâmicas, elas vão para o céu também, e se não forem, elas já iriam para o inferno de qualquer maneira. Então, eles estão sendo o veículo da vontade de Alá, e por isso sempre eles estão fazendo se você olhar os vídeos, eles estão sempre gritando Alá Akbar, e porque tem um aspecto de religioso e sagrado que está ali por trás que é indissociável do que está acontecendo. Se você analisa isso sem analisar esse aspecto, você não vai entender o que está acontecendo, não vai entender a motivação e não vai entender também que você não tem como negociar com eles da mesma forma que você negocia com atores racionais em outros momentos. Eles não são pessoas que fazem cálculos materiais e cálculos de estratégia. Não, eles estão lá fazendo uma guerra santa numa terra que eles também consideram que é santa, então eles estão preparados para usar qualquer método. Então, eu acho uma canalice quem está falando em cessar fogo desde o primeiro dia, desde o dia 8 já, falando que Israel não tem que fazer nada. Eu acho que isso é um absurdo. Não é só falando em cessar fogo, né? Começaram falando em genocídio, e isso quem falou é o partido que está no poder do Brasil, né? Não é assim, não foi só o PCO. O PCO é só a imagem mais extrema da nossa esquerda, né? A imagem mais caricata, mais extrema. Aliás, foi muito engraçado ver aqueles amigos nossos que mandavam não aguento mais concordar com o PCO. Durou pouco a lua de mel, né? Acho que pararam de concordar, imagino eu, né? Então, você vê isso no alto escalão do governo brasileiro também. A resposta deles em relação ao que aconteceu foi muito fraca e claramente você percebe nas entrelinhas, quando não é direto, você percebe nas entrelinhas do que é dito institucionalmente pelo governo, de que eles estão mais pro lado do Hamas do que do lado de Israel, cobram muito mais de Israel do que cobram do Hamas, sendo que não reconhecem o Hamas como terroristas e reconhecem como representantes legítimos do governo da Palestina. Então, o tratamento é totalmente desigual e também por associação, né? Você percebe que tem muitos desses jornalistas agora da esquerda brasileira que se posicionaram claramente e abertamente a favor do Hamas, que trafegam sempre nos mesmos meios da alta cúpula do governo, que são amigos do Lula, do PT e etc. É incrível como você vai começando a aprender o método, né? O método é assim, você no início, por exemplo, quando houve o 7 de outubro, que houve toda a comoção, eu diria até que, eu arriscaria dizer que a maioria do povo brasileiro ainda apoia Israel, mas apoiaria mais ainda se não fosse exatamente esse mecanismo que eu vou descrever agora, que é exatamente, acontece a comoção no dia. Aí no dia eles ficam calados, eles somem, eles não falam nada. Eles que eu digo à esquerda, né, no caso.
Eles somem. E isso serve também para a direita mais reacionária que quando quer fazer esses movimentos também. É um modelo. Mas a esquerda tem mais prática nisso, tem muito mais anos e são muito mais competentes, inclusive. Eles somem. Aí eles voltam e vão para as bases. Eles vão ver o que os líderes vão formular. Aí passa um dia ou dois no máximo, os líderes já formularam um discurso. E aí o discurso, ele é um discurso geralmente ambíguo, ele não é um discurso muito claro. Não, olha só, é muito triste o que aconteceu na Palestina, sem citar terrorismo, sem citar o Hamas, apenas fazendo vamos dizer assim, o proforme, né? O máximo, o básico para não, né? Aí nesse caso aí, eles tiveram uma dificuldade de partir para o ataque logo de cara porque tiveram as mortes dos brasileiros, então eles ficavam esperando a confirmação das mortes dos brasileiros para poder mas sem citar o Hamas, sem citar o terrorismo. E aí, quando acabou essa primeira onda de impacto, né? Porque por pior que seja, as pessoas elas têm um limite para sentir empatia, principalmente por algo tão distante. As pessoas começam a ficar mais a se acostumar com aqueles assuntos, né? Infelizmente essa é a natureza humana. A gente vai viver a vida, vai trabalhar, não está acontecendo aqui, né? E aí o que acontece? Aí eles começam a atacar. Aí eles começaram, você vê que foi 3, 4, 5 dias depois, aí começou a chamar Israel de genocida, que era um absurdo, que estava havendo um genocídio palestino, que aí começaram a fazer as movimentações de rua, as manifestações públicas. Isso daí E aí, como eles perceberam que também isso não estava funcionando muito, o que você faz? Começou a igualar o Hamas a Israel. Começou a transformar Israel, botar na mesma balança moral Israel e o Hamas. Então, beleza, então todo mundo está vendo o Hamas como o bandido, o vilão, então vamos transformar Israel no vilão também. E cara, isso funciona perfeitamente, porque isso vai... E você vê nos jornais, eu não vou dizer que os jornais fizeram uma defesa do Hamas, os grandes, né, CNN, Estadão, enfim, Globo, não vou dizer isso porque seria mentira. Não houve essa defesa. Mas esse movimento que a esquerda fez, assim, mais ou menos orquestrado, ele enfraqueceu o apoio que, por exemplo, os Estados Unidos tiveram no 11 de setembro, que era aquele apoio maciço, né? Ninguém teve a pachorra, né? A cara sem de pau, asteriscos, né? Sem asteriscos, sem porém, sem nada disso. Então, é um movimento que funciona, assim, né? Esse movimento de arrefecimento das opiniões e desse relativismo moral, assim, né? De comparar duas coisas que não tem comparação, né? Não, e para mim o lado moral é o lado mais claro de se perceber. E para mim tem vários argumentos que você pode trazer aqui para ver que essa igualdade moral não existe e nunca vai existir. Um deles foi isso que eu falei sobre a motivação, porque você nunca vê... Quem são os extremistas judaicos? O judaísmo não é nenhuma religião de conversão, ela não vai atrás de fiéis, como o cristianismo faz, como o islamismo também faz. E então tudo que os judeus querem em Israel é terem um lugar para ficarem seguros, porque eles são perseguidos há tanto tempo, e tanto que agora foi um baque para psicologia coletiva deles agora, porque se eles não estão seguros lá, eles continuam não estando seguros em lugar algum. E é incrível como o Hamas conseguiu deixar essa sensação de insegurança no mundo inteiro. Começaram a fazer o que faziam na década de 30, pintar as paredes com a estrela de Davi, marcar, né, os comércios, as casas. Então, assim, uma repetição daquele terror, e agora em mais global, amplo ainda, né? Em escala global. Então, quer dizer, vocês não estão seguros em Israel, vocês não estão seguros em lugar nenhum. Quer dizer, é o terrorismo de fato, né? E Israel tem muito mais capacidades militares e bélicas do que os seus vizinhos, e usa isso para proteger a sua população civil, e usa isso também para minimizar os danos de combate, de guerra. E enquanto isso, o Hamas se esconde com seus escudos humanos. O Iron Dome do Hamas são as crianças palestinas.
Enquanto Israel está protegendo dos ataques constantes de mísseis, que isso é uma coisa que as pessoas estão tão acostumadas, mas que, se você para prestar atenção, eles estão sempre sendo vítimas de ataques de mísseis que não dão em nada, porque o sistema tecnológico que evita que isso aconteça lá é muito bom. Mas, senão, o Israel já teria sido destruída inúmeras vezes pela quantidade de mísseis que aquelas pessoas pobres e oprimidas lá do Hamas, de algum jeito, conseguem dar um jeito de comprar, produzir, fabricar, com auxílios e desvios de dinheiro, de auxílio da ONU e de ONGs. E enquanto eles estão lá se escondendo atrás das crianças, o governo israelense está protegendo as suas crianças, protegendo a sua população. Então, para mim, a régua moral é clara, é óbvia. Beleza. Já acho que a gente já, né, assim, a gente tem um lado também, a gente obviamente defende o direito de defesa de Israel, né? Eu adoraria, vou falar por mim, mas eu imagino que você pense o mesmo, adoraria que a menor quantidade de civis sofressem as consequências disso na faixa de Gaza, né? Mas inclusive os corredores humanitários que Israel abriu, o Hamas estava atirando nos palestinos que estavam tentando sair. Então, quer dizer, assim, não tem como você defender o Hamas sob nenhum aspecto, assim. E a minha pergunta eu sei que a gente acaba indo muito mais para a nossa opinião sobre o conflito, apesar da gente ter dito que não ia falar sobre o conflito em si. Minha pergunta porque o que me angustia, sabe, Adam, é a gente ver a gente está vivendo um momento de extremo relativismo moral, assim. E quando eu falo moral, não estou falando dessa moral, não de nenhuma moral específica no sentido de reacionário, nem nada disso. Estou falando assim, a gente está sem bússola moral. Do certo e errado. Assim, do certo e errado, e isso é muito perigoso, assim. A gente está vivendo, não é à toa que a criminalidade está voltando a crescer no Brasil, as situações violentas, né, que talvez tivessem começado a serem reprimidas, né, começaram a voltar como se fosse algo natural, e isso é sinal de uma bússola moral perdida, né, de uma bússola entre os que é certo e errado. E dá uma angústia de ver jovens, por exemplo, defendendo, porque é isso, né, todo esse mecanismo que eu citei para você, ele é um mecanismo que funciona muito, muito para os jovens. Então você vê jovens defendendo o que está acontecendo lá, defendendo o Hamas. E o que a gente pode fazer aqui no Brasil para não deixar isso acontecer, entendeu? Eu acho que eu tenho uma leitura sobre isso, que a gente está numa sociedade que está se tornando cada vez mais próspera desde os últimos 200 anos. Ela está se tornando cada vez menos violenta, inclusive no Brasil. Então, a violência também tem uma queda histórica. Em todo esse movimento da modernidade trouxe isso, diminuiu nos deixou afastado, inclusive, dessas realidades da natureza humana, que é a fome e a violência. E sim, a gente está esquecendo de o que a gente fez para essas coisas sumirem da nossa vida. Quais foram os processos, quais foram as instituições, quais foram as ideias que nos trouxeram até aqui. E eu acho que parte dessa defesa que a esquerda faz de grupos como o Hamas é sintomático disso, de você não saber o que te trouxe até aqui. E se a gente não leva isso em consideração, se a gente não ensina nossos jovens a reproduzirem os valores da nossa civilização, os valores que trouxeram a gente até aqui, que trouxeram a nosso progresso tecnológico, nosso progresso moral, nosso progresso em tantas áreas até aqui, se a gente esquecer disso, a gente vai acabar entrando em declínio e perdendo a civilização que a gente ama por vários motivos. E então eu acho que isso é extremamente importante, é um papel tanto didático quanto cívico, assim, de você lembrar o que a gente defende, por que a gente defende. E para mim, defender que Israel está certo e não o Hamas é um exemplo disso, porque lá é assim. Lá eles defendem esses valores que são capazes de construir uma sociedade funcional, uma sociedade que eu gostaria de viver. E eu não gostaria de viver numa teocracia islâmica, com certeza.
Sim, e você vê isso acontecendo, eu digo, essa relativização, ela vai funcionando como um- uma pressão, assim, né? Uma bomba de pressão que faz com que, eu acho que isso desde da redemocratização, desde o fim da ditadura militar no Brasil, a gente tem esses movimentos de pressão muito bem orquestrados que fazem com que algumas opiniões sobre algo, sobre que, por exemplo, a defesa do livre mercado, do capitalismo, que é, sem sombra de dúvida, o mecanismo que mais gerou prosperidade no mundo, que mais tirou pessoas da pobreza. Ah, não é perfeito, é óbvio que não é perfeito. Eu não estou aqui falando dos defeitos do capitalismo, estou falando aqui das qualidades do capitalismo. Então, se a gente for falar dos defeitos, a gente fala dos defeitos. Mas assim, é tão proibido falar das qualidades do capitalismo que para falar das qualidades do capitalismo eu tenho sempre que me fazer um porém. Mas o capitalismo é lindo demais. Ele tirou as pessoas da pobreza, ele faz com que a gente tenha capacidade de ter, por exemplo, 12% apenas do nosso território usado para agricultura, e esses 12% arrasam no mundo. Esses 12% simplesmente são os 12% mais produtivos do planeta Terra. A gente, a França fica com essa historinha de que a gente está queimando a nossa floresta, não sei o que, por isso não vai fazer acordo bilateral de comércio. Não é por isso. Eles não fazem acordo bilateral de comércio porque a gente vai inundar eles de produtos agrícolas e eles vão quebrar. Eles estão só fazendo o velho e bom protecionismo, entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a defender as coisas corretas porque elas são corretas e parar de ter esse receio. Eu acho que a gente já começou a acontecer isso, só que começou de um jeito muito atrapalhado, muito violento, muito bobalhão às vezes, assim, um jeito bobalhão de defender as coisas, porque talvez as pessoas que tomaram a ribalta, né, para defender essas coisas não são assim as pessoas que mais entendem dessas coisas também, né? E esse podcast ele existe um pouco também para isso, para dizer, olha, defenda o agronegócio brasileiro. Ele é perfeito? Não, obviamente que vai ter uma fazenda ou outra que vai ter um problema. E se a gente tivesse mais lei no Brasil, no sentido de não de mais leis em quantidade, mas tivesse mais justiça de fato sendo feita, talvez tivessem menos casos de trabalho escravo em algumas fazendas, etc. e tal. Então, não é o problema do agronegócio. O agronegócio, ele é fantástico no Brasil. Tu entende o que eu estou falando, Ada? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, eu acho que a gente está falando das mesmas coisas, né? A gente tem que entender o que funciona e por que funciona. E daí para poder defender e continuar construindo as coisas que funcionam. E claro, nada é perfeito, não existe utopia nenhuma aqui. Lado utópico, os lados utópicos são outros, mas os arranjos institucionais que a gente defende, eles funcionam por um motivo. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que eles são frágeis. Eu acho que eles não são óbvios, eles não são nenhuma consequência natural das coisas, muito pelo contrário, eu acho que a gente está lutando sempre a instituição moderna, liberal, que trouxe a gente para a sociedade que a gente vive hoje, vai muito uma luta constante contra a natureza humana. Então, sim, é muito difícil manter esse negócio todo funcionando, a gente está sempre reprimindo algumas coisas. Uma delas é essa violência tribal, por exemplo, essa tendência de divisão. E enquanto a gente conseguir manter essas coisas funcionando, a gente vai conseguir ter uma sociedade cada vez melhor e que vai ter cada vez menos casos como esse de barbárie absurdos, como esse que aconteceu em 7 de outubro. Mas a gente tem que saber exatamente como a gente chegou aqui e tem que defender os valores certos. Se a gente não fizer isso, a gente está condenado ao fracasso e ao declínio civilizacional. É o que a gente está falando, assim, acabou, assim, esse período da esquerda falando sozinho, acabou. A gente tem que ter o preparo, obviamente, mas a gente tem que ter a tranquilidade de levantar e defender as coisas que a gente acredita em qualquer lugar, nas universidades, nas repartições públicas, na política, na sociedade como um todo. Defender as coisas corretas não pode ser um receio, né? Então, a gente está defendendo o direito do Estado de Israel de se defender, a gente está defendendo, eu defendo o fim do Hamas, que o Hamas seja de fato extinto da face da terra, ele precisa acabar, vai ser um bem para a humanidade.
Não sei o que vai acontecer depois. Eu adoraria que acontecesse, que tivessem 2 estados lá, como foi acordado anteriormente, mas que fossem realmente estados... Porque, inclusive, há muitos palestinos, há muitos árabes vivendo em Israel, vivendo normalmente, Sim, trabalhando, enfim. eles têm representação política lá. Eles têm representação política, tem deputados na Câmara, enfim. O Estado de Israel é muito mais próximo do que seria algo mais convidativo, né? A solução do Estado multiétnico, né? Como alguns defendem, do que exatamente o que... Se o Hamas vencer, gente, vai ser só o extermínio e E o êxodo, mais uma teocracia. é o que vai sobrar para os judeus lá. Não. E mais uma teocracia que fere todos os direitos humanos, que ataca as mulheres, que atacam os gays, enfim, que tende a ter uma qualidade de vida muito pior do que as democracias liberais. Então, defendam o conjunto de ideias que formam as democracias liberais, porque se acabar, vai ser muito pior para o nosso modo de vida. Vai ser muito pior. Então, a gente precisa... Porque assim, olha só, para finalizar essa minha parte, por que a gente escuta alguém de esquerda falar uma coisa absurda, às vezes mentirosa, e a gente aceita? E a gente escuta e diz, não, as coisas são assim, é assim que é. E a gente, sabendo da verdade, não se levanta e diz, não, o que você está dizendo não faz sentido, não é verdade. Então a gente tem que... Acho que esse é o começo, começar a debater. Vai haver alguns momentos tensos, com certeza. Mas acho que debater a verdade... Porque assim, porque eles sabem nos cansar pelo excesso de repetição. Tanto é que eles geralmente criam frases de efeito e eles ficam com essa frase de efeito martelando, né? Eu com certeza eu acho que o debate tem que ocorrer e eu tenho esperança em relação às pessoas mais no centro. Eu não sei como que a gente vai lidar com as pessoas que estão mais pro lado da esquerda, assim, pro lado mais extremo da esquerda, porque eu acho que o que acontece também é dessa aliança profana entre esquerda e Hamas, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e eu acho que eles são inimigos da sociedade que a gente tem, da sociedade ocidental moderna, das democracias liberais, de tudo isso que fez a gente viveu na vida que a gente vive hoje, de tudo isso que trouxe para a sociedade que a gente tem hoje. Eu acho que eles não querem isso, eles são contra isso, por vários motivos. Não, certeza. Eles são anti-ocidentais, então pode vir qualquer inimigo do Ocidente que eles vão se aliar, independente de quão ruim o inimigo seja. Eu acho que em grande medida rola um maquiavelismo aí. E é isso, se a gente não participar disso, a gente vai perder por omissão, vai perder por WO. E essas coisas importam, esses debates foram debates assim que criaram a sociedade moderna, foram debates no Renascimento, no Iluminismo, e vai ser isso que vai determinar se a gente vai continuar tendo uma sociedade livre e aberta ou não. É isso aí. E geralmente quando você sentir que algum debate é confuso demais, ou então, porque tem isso, né? São as estratégias, né? São sempre duas coisas que aparecem opostas e que aparecem no debate. Por exemplo, defender a Venezuela e dizer que é a favor da democracia. Defender o Hamas e dizer que é a favor dos direitos dos gays, enfim, das mulheres. Então, geralmente o debate que é feito, ele tem esse aspecto dialógico, dialético, assim, de juntar duas coisas que parecem ser... Porque isso vai enfraquecendo a sua convicção, né? Então a estratégia é essa, enfraquecer a sua convicção a ponto de você vai ficar tão confuso, é tudo tão complexo, que você não consegue mais parar em pé, você não consegue mais ter uma lógica do que é certo e do que é errado. É engraçado, eu estava conversando com o Bruno ontem, com o Bruno Souza, sobre
os estudos que ele está fazendo no mestrado dele sobre, né, federalismo e tudo mais. E uma coisa que ele me falou, ficou martelando na minha cabeça, ele falou assim que um dos maiores, uma das coisas que mais faz diminuir a corrupção na sociedade é a concorrência política. Olha só que interessante. A concorrência política é uma das coisas que faz... E eu fico vendo hoje a nossa situação, que a gente está basicamente entre o lulismo e o bolsonarismo ali, como dois polos da sociedade, e eu não me identifico com nenhum dos dois polos, inclusive, não acho que faço parte de nenhum dos dois polos, acho não, tenho certeza, mas ao mesmo tempo, entre existir o que existia antes, que era praticamente um lulismo homogêneo, hegemônico, e um lulismo e um bolsonarismo, enquanto a gente não consegue um arranjo melhor, entendeu? Deixa os dois se degladiando, porque um vai estar fiscalizando o outro. Se os dois ficam amigos, e aí amigos do STF, amigos do Centrão e amigos de todo mundo, contra alguém eles vão estar, e geralmente é contra a gente, contra a sociedade difusa. Essa é uma das teorias sobre a democracia, de por que ela funciona, que elas colocam elites para competir entre uma com a outra, né? Então, quando elas entram todas no mesmo consórcio, é que é um problema, né? Eles têm a fórmula da tirania. Mas é isso, aqui nesse podcast, então, a gente defende sociedades abertas e competição pelo poder, né? É isso. E espero que a gente, nas próximas podcasts, tenham notícias melhores sobre o que está acontecendo, né, em Israel, em Gaza, que o Hamas já tenha sumido da face da terra e que a gente possa ter um arranjo melhor ali para aquele povo, porque, cara, eu vou te dizer, eu sou fã do povo judeu, cara, eu sou fã dos sionistas, eu acho que eles chegaram ali, e não só ali, mas principalmente ali, cara, num deserto, numa areia, não tinha água, os caras fazem osmose reversa, transformar água salobra em água potável, é basicamente o segundo lugar mais importante em termos de tecnologia, software, depois dos Estados Unidos. Os caras têm alto nível intelectual, são guerreiros, todos eles, todo mundo tem um treinamento militar, todo mundo sabe Krav Maga. Puxar uma briga em Israel deve ser é uma péssima escolha, entendeu? Então, e eles são uma ilha ali naquele lugar, assim, com tantas teocracias islâmicas, tantos lugares ruins para você, sabe, tanto conflito, tanta sociedade fechada. Eles são uma ilha que dá certo, tão poucos também, né? Eles são claramente uma minoria. Sim. Comparado com os islâmicos ao redor. E é isso aí, eu torço por eles também. Então, fechou? É isso aí. Até a próxima, então. Valeu! Até mais.